Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos aqui hoje falar sobre uma coisa muito importante no ramo da pronúncia do inglês. Nós que somos brasileiros temos sempre algumas dificuldades que são comuns, né? Então, vamos aprender aqui um macete bem legal sobre dois sons em inglês, dois sons essenciais. Nós vamos falar aqui sobre o som do OU e também o som do OW em inglês. Vamos começar aqui então com o nosso querido OU. Esse som, quando a gente vê em português, qual que é a nossa tendência natural? É de levar para o lado de OU. Mas o som principal do OU em inglês, quase sempre, é AU. Então, por exemplo, vamos ver o exemplo aqui dessa palavra, a palavra mouse, que é o rato. Mouse. Então, quando você vê OU em inglês, normalmente você vai pronunciar AU, jamais OU, ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui bem legais. Isso aqui é uma cartinha de um joguinho que eu comprei nos Estados Unidos, muito legal, que é da família de sons, então. Então vamos ver alguns exemplos aqui que a gente trabalha aqui com o som do AU, do OU com o som de AU. Então, primeira palavra aqui, a palavra out, que é fora. Out, certo? Então, out quer dizer fora. Jamais você vai falar out. Out é outra palavra, vira a aveia, o mingau, né? Então, olha só, falou errado, vai virar outra palavra. Então, sempre você capricha, entenda o som, que é muito mais interessante. Então, out. Outro exemplo aqui, a palavra loud. Loud, que quer dizer alto, em voz alta. Loud. Ok? Speak loud quer dizer falar em voz alta, por exemplo. Ok? Mais um exemplo que é mais comum, que é uma palavra que a gente conhece melhor, normalmente é a palavra house, que é casa, quando a gente fala mais do imóvel, né? Não é isso? House. Quando a gente fala home, é mais quando você usa com verbo ou quando você está falando da sua própria casa, dependendo do caso. Quando você vai se especificar alguma coisa do imóvel, a gente fala house. Ok? Então, house. Se aquela palavra H-A-L-L, que é o salão, sala grande de festas, a gente fala halls, aquela balinha famosa lá também. Então é outro caso que é comum a gente trocar também a pronúncia. Então, quando é OU, a gente fala ow, house. Mais uma aqui, about. Uma palavra importantíssima na língua inglesa, about, que quer dizer sobre, a respeito. E também about quer dizer aproximadamente, mais ou menos, no sentido de uma distância, por exemplo. Certo? Aproximadamente e também sobre, a respeito de alguma coisa. Palavra importantíssima. Outro exemplo aqui na sequência, a palavra ounce. Né? Então, ounce é uma medida que tem americana, que é, a gente traduz aqui no português como onça. Não é isso? É uma medida de peso. Então, várias onças aí dão uma libra. Depois você olha nas tabelas de conversão, nem vou entrar em detalhes disso. Estou preocupado aqui com a pronúncia. Então, a palavra é ounce, né? Que é a onça, no caso, uma medida de peso. E, por último aqui, a palavra mouth. Mouth, que é a nossa boca. Então, mouth. Vamos, então, agora falar do OW. O OW também, mesma coisa. O som principal do OW é AU. Ou tem algumas palavras que são exceções que a gente pronuncia OW como OU. Por exemplo, a palavra low, below, roll, né? Aliás, ainda bem que below é assim, porque senão ficaria bilau, né? Então, nada disso. Então, essa é a exceção. Mas, em geral, o OW vai ter som sempre de AU e não de OU. Então, exemplo aí, ó, see the pretty flowers. Então, a flowers, as flores, né? Som AU. Vamos ver alguns exemplos aqui legais, então. Ó. Primeira palavra, how. Então, how, como? Outro exemplo, cow, que é a vaca, cow. Então, how, cow. Mais um exemplo legal, owl, que é a coruja, né, o bichinho lá. Ó, a palavra cow, por exemplo, tem o call, o verbo call, C-A-L-L, que é telefonar, chamar, né? Então, a tendência do brasileiro é trocar, fazer um falso cognato em sum, e não um falso cognato do significado apenas. A pessoa simplesmente pronuncia errado. Então, ó, pronúncia how, cow, owl, que é a coruja, né? De cá, town, que é a cidade, ó, town.
cidade. Quando é uma cidade pequena, a gente fala town. Quando é uma cidade grande, city. Ó, outro exemplo legal, vowel. Vowel. A vogal. Vowel. Então, é a vogal. E por último aqui, a palavra shower, que é o chuveiro, o banho de pingo. Né? A gente fala shower. Take a shower, tomar banho, tomar um banho de chuveiro. Então, shower. Ó, town, vowel, shower. How, cow, owl. Então, em geral, OW você vai pronunciar ao e jamais ou, a não ser nas exceções, que tem low, below, por exemplo, row, remar, né, por exemplo, e etc. Então, muitas coisas a gente simplesmente não consegue entender da língua inglesa porque nós não aprendemos o básico, o mais importante, que é esses macetes, as coisas da pronúncia. Então, como nós não alfabetizamos em inglês, nós temos a tendência natural de levar para o que a gente faz em português. Então, nada disso. É muito simples. O método IUP vai te mostrar isso aí de uma forma muito eficiente. Você vai ter muita facilidade de pronunciar com segurança, sabendo o que está fazendo. Ok? E, além disso, você ainda tem a pronúncia escrita, do jeito que a gente brasileiro faz. Entre, acesse o site inglescreativo.com.br, conheça os cursos IUP que são feitos para você aprender sozinho, aprender em casa, sem sair de casa. E dê o seu like aí se você gostou também. Espalhe isso aí, né? Compartilha, share, né? Ok? Compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Estamos aí chegando nos 100 mil inscritos. Vai ser um prazer ter você aí no nosso canal. Grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!